Bom dia a todos. Meu nome é Sérgio Augusto Barbosa de Farias. Eu sou R3 do Serviço de Neurocirurgia da Universidade Estadual de Campinas. E hoje nós vamos falar sobre tumores pediátricos supratentoriais. A gente vai dividir a aula em três partes. A gente vai introduzir falando um pouco da epidemiologia, dos tipos de tumores e das suas localizações mais comuns, assim como as suas manifestações clínicas. E depois falar um pouco especificamente de cada tumor, de acordo com a classificação da OMS de 2021. Bom, é, falando um pouco da epidemiologia, quando a gente está falando de tumores na população pediátrica, segundo esse centro de estudos de análise estatística nos Estados Unidos, que foi coletado entre 2016 e 2020, a incidência dos tumores cerebrais é, incluindo malignos e não malignos, de todos os tumores, acabou tendo a maior incidência numa faixa etária de 0 a 14 anos, que inclui uma incidência maior, inclusive, do que a leucemia. Claro, se a gente for considerar apenas os tumores malignos, eles são considerados a segunda causa, a segunda malignidade mais comum da infância, que vai perder, no caso, para a leucemia. Mas em relação a tumores sólidos, são os tumores mais comuns na faixa etária pediátrica. É, Porém, mesmo no caso, a leucemia sendo a mais comum malignidade, os tumores cerebrais são as malignidades que, na faixa etária de 0 a 14 anos, mais matam, que supera até a leucemia. Claro, tipo, segundo esse gráfico dos Estados Unidos, em relação à mortalidade de 2016 a 2020, as causas mais comuns de mortalidade continuam sendo perinatal, anomalias congênitas, acidentes ou efeitos adversos, vindo os tumores cerebrais logo em seguidas. A gente fala um pouco da epidemiologia. É, Aqui tem um grupo da faixa etária pediátrico, que vai até os 19 anos, e adultos. A gente percebe que nos dois gráficos temos os mesmos tipos histológicos, porém com incidências diferentes. É muito comum a gente ver gliomas, astrocitomas na faixa etária pediátrica com picos diferentes. Um pico que vai de 0 a 4 anos e vai caindo, assim como meduloblastoma também são picos. Existem picos na infância de 0 a 4, 5 a 9 anos, e são tumores em que a incidência vai caindo ao longo do tempo, até ficar muito pequena na faixa etária adulta. E tem tumores que vão subindo com o tempo, entre eles os tumores pituitários, que são esses aqui de laranja, como vocês podem ver. Na infância ele acaba não sendo tão comum, entre 0 e 4 até uns 14 anos, mas na adolescência, por volta dos 15 anos, a incidência já começa a ser muito comum e começa a ter uma incidência mais crescente na faixa etária adulta. Então, a idade acaba dizendo muito pra gente qual tipo de tumor pode ser mais prevalente nessa população baseada pela idade. Bom, de acordo com esse Centro Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos, o CBTRUS, com os dados coletados na população pediátrica, os gliomas acabam correspondendo, de acordo com o gráfico do lado B, cerca de 51 de todos os tumores cerebrais que acometem as crianças, sendo que desses, os astrocitomas pilocíticos
correspondem a quase 20%. Tumores ependimários, outros 5%. Se formos levar em consideração outros tumores embrionários, vão considerar uma média de 12%. E se a gente for levar em consideração localização, a maior parte dos tumores se localizam no cerebelo, por volta de 16%, no tronco encefálico, nos nervos cranianos. Então, tem muitos tumores em muitas localizações que têm uma localização, às vezes, predileção pela fossa posterior, pelos compartimentos mais infratentoriais. Mas o foco dessa aula vai ser justamente os supratentoriais, os tumores que acometem os hemisférios cerebrais, os lobos frontais, parietais, occipitais e os ventrículos laterais. Bom, falando um pouco a respeito de epidemiologia, a gente vai falar agora um pouco de manifestações clínicas. Bom, existem alguns fatores que podem fazer um tumor cerebral causar sintomas. Pode ser por invasão local, infiltração pela área que ele está acometendo. Pode ser por compressão das estruturas próximas à área do tumor, seja pelo efeito de massa, seja pelo edema vasogênico que ele está causando. Pode ser aumento da pressão intracraniana, seja pelo efeito de massa, ou então o tumor está em algum ponto, alguma localidade que está obstruindo o fluxo licórico e está causando uma hidrocefalia. Não existe uma regra específica, um sinal em sintoma clássico. Tudo vai depender mais da idade da criança, se a criança tem a sutura aberta, tem a sutura fechada, se a criança já é mais velha, se a criança já é mais nova, se ela já consegue se comunicar ou não, e da localização do tumor, assim como seu tamanho. Falando especificamente dos tumores supratentoriais, são tumores que apresentam sintomas mais inespecíficos, como dor de cabeça, náusea, vômito, eventualmente uma crise convulsiva. E por conta desses sintomas inespecíficos, as crianças começam a ter um atraso no diagnóstico. E tendo um atraso no diagnóstico, tem uma série de atrasos no tratamento que acaba influenciando no desfecho desses pacientes. Então, é muito importante, tipo, a gente saber identificar sintomas, sinais e sintomas de alarme, para poder pensar e diagnosticar o quanto antes. Bom, o próximo gráfico mostra duas tabelas. A primeira tabela fala os sinais e sintomas mais comuns na população pediátrica. Primeiro, numa faixa etária de bebês a crianças pequenas menores de 4 anos, em que as manifestações mais comuns são macrocefalia, principalmente nas crianças que não têm a sutura fechada, as suturas cranianas, seguida de náusea e vômito em 30% e irritabilidade. A maioria das vezes essas crianças são pequenas, elas não vão saber se expressar, então se elas tiverem dor de cabeça ou algum sintoma, elas vão se expressar através de irritabilidade, letargia. Existem outras alterações, como alteração de marcha, perda de peso, convulsão, papiledema, fraqueza, entre outras, porém são menos comuns. Se a gente for avaliar os sinais e sintomas mais comuns de todas as crianças, incluindo mais velhas e adolescentes, o sinal e sintoma mais comum acaba sendo a dor de cabeça. É importante ressaltar, são as dores de cabeça com uma característica progressiva, que não melhora com o uso de medicamento e que geralmente tem uma duração prolongada, contínua, por mais de 4 semanas. Então, isso é para acender o sinal de alerta. Náusea e vômito, a mesma coisa.
Paciente com náusea e vômito, com piora progressiva mais frequente, não está muito associada à comida, não melhora com medicação. Também um sintoma muito comum é convulsões. Muitas vezes um paciente descobre que tem alguma alteração cerebral, algum tipo de tumor, justamente através da primeira crise convulsiva da vida. Às vezes eles estão com uma queixa visual que nem sabem explicar, vão na consulta com oftalmo e através de uma alteração no fundo de olho, eles descobrem que tem uma alteração visual. Aqui a imagem ao lado, ela já especifica os sinais e sintomas mais comuns de acordo com a localização do tumor. Como a gente vai trabalhar os tumores supratentoriais, aqui ele mostra que geralmente os sintomas são sintomas inespecíficos, geralmente os mais comuns, relacionados à hipertensão intracraniana, seguido de convulsões e papiledema. É por isso que a gente fala que os tumores supratentoriais acabam sendo mais difíceis de diagnosticar. Eventualmente também, se um tumor for mais assintomático ao longo do tempo, pode causar atraso no desenvolvimento e ser percebido só posteriormente. Por isso também que é muito importante ficar atento nesses marcos do desenvolvimento. E também os tumores supratentoriais vão incluir esses tumores centrais, que pode estar envolvido com dor de cabeça, nistagmos, náusea, vômito, papiledema, devido ao aumento da hipertensão intracraniana, entre outros sinais e sintomas. Bom, falando agora dos tumores propriamente ditos, a gente vai começar pelos tumores astrocíticos circunscritos. Nós já tivemos uma aula prévia a respeito de low-grade gliomas, em que já foi abordado mais o astrocitoma. Então, hoje a gente vai dar um foco mais específico para o xantoastrocitoma pleomórfico. Bom, o xantoastrocitoma pleomórfico, ele é um tumor raro do sistema nervoso central. É importante ficar, já são tumores menos comuns. Acomete mais a faixa etária de criança, adulto, jovem, entre mais ou menos 10 a 30 anos. A localização, na maior parte das vezes, quase em sua totalidade, costuma ser supratentorial, costuma ter uma predileção pelo lobo temporal. E geralmente os pacientes descobrem esses tumores através de crise convulsiva. Crise convulsiva costuma ser a primeira queixa desse paciente. Olhando aqui nos exames de imagem, xantocrômico, xantoastrocitoma pleomórfico, um tumor que apresenta várias formas. Geralmente no exame de imagem ele apresenta um nódulo sólido. Aqui nessa imagem ao lado, que vocês conseguem ver com uma captação de contraste, mas ele não costuma ser um componente só sólido, ele costuma ter sólido cístico, algum componente cístico na sua periferia. E, eventualmente, ele pode envolver um pouco as lemínges, dando um aspecto de cauda dural. E, geralmente apresentam um crescimento muito lento e pode causar algum remodelamento do crânio próximo à área do tumor, com edema vasogênico em volta. Em relação ao tratamento, assim, associação. Esses tumores podem ser associados à neurofibromatose do tipo 1 em relação a tratamento. Geralmente, o tratamento costuma ser a cirurgia, dependendo da localização e do tumor. O objetivo da cirurgia é a ressecção máxima permitida, a máxima segura, sem que cause um prejuízo. E casos que tenham alguma lesão residual ou caso que tenha alguma recidiva, a gente pode complementar com radioterapia para tentar diminuir essa possibilidade de recorrência ou crescimento tumoral. Em relação ao prognóstico, o xantoastrocitoma pode ser em relação a grau 2 ou grau 3. De acordo com a biópsia, o grau 2 apresenta uma sobrevida mais ou menos de 90% de 5 anos. Já o
grau 3 apresenta uma sobrevida de 40 a 50% em 5 anos. Só uma observação em relação à radioterapia. Ela é aplicada em caso de recidiva ou lesão residual, mas no grau 2. Se já for o grau 3 desde o começo, geralmente ela já é administrada desde o início. Bom, indo para o próximo grupo de tumores, vamos falar agora para os tumores glioneurais e neuronais. Essa é a tabela da OMS que fala o tipo de tumor, a classificação e suas alterações genéticas mais comuns. Porém, devido ao tempo da aula e à grande quantidade de tumores, a gente vai direcionar apenas em alguns tumores específicos. Nesse tema em específico, agora a gente vai abordar um pouco do ganglioglioma e também do tumor neuroepitelial desembrioplásico, que são os DNET. Os gangliomas também são tumores mais raros, incomuns do sistema nervoso central. Geralmente são tumores de baixo grau, que se confundem com gliomas de baixo grau mesmo. A epidemiologia não é diferente do xantoastrocitoma, costuma acometer criança e adultos jovens. Ela chega a corresponder a 10% dos tumores primários em crianças. A localização também, em sua maioria das vezes, costuma ser lobo temporal, cerca de 70% das vezes. E a clínica costuma ser crise convulsiva. O tratamento também constitui de cirurgia e, eventualmente, necessitando de complementação com a radioterapia, em caso de ressecção incompleta ou recidiva. É um tumor que, olhando aqui no exame de imagem, costuma ter áreas de calcificação, geralmente é comum aqui, como apresenta na tomografia, são tumores sólidos císticos, em que costuma ter um realce mais ou menos, tipo, não costuma ter tanta captação de contraste. Aqui a gente tem esse exemplo no lobo temporal, aqui a gente tem uma discreta área cística em região frontal esquerda. E aqui também, uma lesão sólido cística em lobo temporal à esquerda. E é um tumor de baixo grau, então o prognóstico acaba sendo bom. Em termos de sobrevida em 10 anos, cerca de 95% dos pacientes sobrevivem. Falando um pouco dos tumor neuroepitelial desembrioplásico, são tumores já ilioneurais, assim como o gangliositoma, que são geralmente ou da substância cortical ou da substância cinzenta profunda. Também são tumores benignos, de crescimento lento. Em relação à clínica, novamente, voltando naquela tecla, se um tumor não tem tanto efeito de massa, às vezes, pela alteração cortical, a crise convulsiva acaba sendo o primeiro sintoma que vai fazer que o paciente tenha o diagnóstico do tumor para poder investigar. Geralmente, a maioria são localizados em região supratentorial, a maioria no lobo temporal. E a cirurgia aqui tem um objetivo mais de controle das crises convulsivas, que geralmente costuma ter um bom prognóstico e uma boa resolução das crises após a cirurgia. Indo agora para os tumores ependimários, aqui, segundo a classificação da OMS, a gente vai dividir em supratentorial, infratentorial e espinhal, mas a gente vai abordar o tema supratentorial. Bom, falando agora do ependimoma, ele pode ser grau 2 ou grau 3, de acordo com a OMS, de acordo com o seu tipo histológico. São tumores gliais bem próximos ao revestimento do epêndima no sistema ventricular. Geralmente, a faixa etária média para diagnóstico costuma ser os 5 anos de idade, podendo ser diagnosticada bem antes.
Os ependimomas supratentoriais costumam ser classificados de três formas. Confusão do gene ZFTA, que costuma ser a maior parte dos casos, confusão do gene YAP1 e sem nenhuma fusão oncogênica. Esses são tumores que já não são tão comuns na região supratentorial. A menor parte costuma ser cerca apenas de 30%. Porém, são tumores que também são importantes de serem falados pelas alterações gênicas. Geralmente, o prognóstico do ependimoma na região supratentorial acaba sendo pior do que na região infratentorial, que é mais comum em crianças. Quando a gente já fala de adulto, a região mais comum acaba sendo medula espinhal. E a ressecção cirúrgica, nesses casos, ainda é o principal fator prognóstico. Tipo, a ressecção máxima segura é o que vai determinar a sobrevida. Se vai ter uma ressecção total, se vai ter lesão residual e se ele vai ter algum sinal de recidiva. O ependimoma é um tumor que está muito relacionado à disseminação no líquor, então ele pode se disseminar para outras regiões do sistema nervoso central, seja em região infratentorial, seja para medula espinhal. Então é importante ficar observando isso na vigilância pós-operatória e realizar quimioterapia e radioterapia no pós-operatório costuma reduzir o risco da recorrência. Bom, falamos dos tumores embrionários, do ependimoma, né? Agora a gente vai falar agora um pouco dos tumores difusos pediátricos. Diferente dos gliomas adultos, difusos da faixa etária adulta, os tumores pediátricos a gente vai dividir em dois grupos. Os gliomas difusos de baixo grau pediátrico e os gliomas difusos de alto grau pediátrico. Entre os de baixo grau pediátrico, vamos ter o astrocitoma difuso, o glioma angiocêntrico, o tumor neuroepitelial polimorfo de baixo grau em jovens e um glioma difuso de baixo grau via MAPQ alterada. Já o de alto grau, vamos ter o glioma difuso de linha média, o glioma hemisférico difuso, o glioma difuso tipo selvagem H3 e tipo selvagem DH e o hemisférico tipo infantil. Não vamos citar todos, mas vamos citar pelo menos os principais. Começando a falar do astrocitoma difuso, em relação, são tumores que, assim como os outros gliomas que foram falados previamente, são também tumores que predominam em região supratentorial e têm predomínio pelo córtex, principalmente lobo frontal e temporal. Principalmente por não ter um efeito de massa tão significativo, também é crise convulsiva. Do ponto de vista de diagnóstico, que ele apresenta de alteração é a alteração do gene MYB ou MYBL1. E são tumores geralmente de um bom prognóstico que após a ressecção não costuma ter recidiva, não costuma ter e costuma ter uma boa melhora das crises convulsivas. Os gliomas angiocêntricos são tumores que geralmente são agregados com é um tumor bem vascularizado, como o próprio nome já diz, e já costuma acometer uma idade média mais avançada, adolescentes, basicamente quase adultos jovens. São também os tumores de bem bom prognóstico, em que a clínica inicial costuma ser crise convulsiva e que a cirurgia é o principal fator prognóstico nesses casos, que influencia no prognóstico dos pacientes e tendo melhora das crises. Indo para o tumor neuroepitelial polimorfo de baixo grau em jovens, foi um tumor relativamente recente, que foi incluído na classificação da OMS, porém também é um tumor que se comporta igual aos outros gliomas de baixo grau. Geralmente são localizações pretentoriais, com uma preferência pelo lobo temporal, com uma clínica de crises e convulsivas refratárias. O que diferencia mais esses tumores acaba sendo a mutação genética, as alterações genéticas, entre elas, no caso desse específico, a mutação do gene BRAF e FGFR,
E a cirurgia aqui também está indicada, é a primeira opção de tratamento e costuma ter o caráter curativo. Geralmente são lesões sólido-císticas, que não têm um efeito de massa significativo e não tem tanta captação de contraste na ressonância. Agora a gente vai falar um pouco do glioma difuso de alto grau pediátrico. A gente vai focar mais no glioma difuso de linha média. Já é um tumor bem grave, bem maligno, e que a clínica dela ela é inespecífica. Ela vai depender muito da localização. Pode ser geralmente ela apresenta localizações no tálamo, no tronco, na medula. Geralmente por ser localizada no tálamo pode causar sinais e sintomas de hidrocefalia por hidrocefalia obstrutiva, devido à presença na ponte por é, compressão de nervos cranianos, pode ter alguma alteração, sinal, sintoma específico. Aqui, em relação ao tratamento, a cirurgia não é a primeira opção, devido à dificuldade, à complexidade, está em uma área mais profunda. E, inclusive, biópsia também não teria muito benefício. Já foi feito alguns estudos em que a biópsia acaba trazendo um risco para o paciente, geralmente não dá o diagnóstico. Então, nesse caso, o tratamento costuma ser a radioterapia. Radioterapia mesmo como primeira opção, sem o diagnóstico histológico. Aqui a quimioterapia não costuma ter benefício, e aqui a sobrevida em 2 anos dos pacientes costumam ser menor que 10%. Então, é bem ruim o prognóstico. Aqui na imagem que vocês conseguem ver uma ressonância magnética no flare. Aqui uma alteração de sinal na ponte e no tálamo. E ela basicamente causa efeito de massa por compressão de estruturas adjacentes. Aqui apresenta novamente o tumor em tálamo à esquerda, sem encefalia. Falamos de gliomas difuso, agora a gente vai falar um pouco dos tumores embrionários. Em relação aos tumores embrionários, a gente tem os mais comuns, que são os meduloblastomas, que acabaram sendo o tema da aula, foi discutido. E temos outros tumores embrionários, tumor teratoide rabidoide, e o tumor embrionário com rosetas em múltiplas camadas, multicamadas. Vamos lá. O tumor embrionário com rosetas em multicamadas geralmente costuma acometer a faixa etária pediátrica menor que 4 anos, geralmente tem um predomínio feminino. Via de regra, esses tumores pediátricos ou são tumores neutros que não têm nenhuma predileção por gênero, ou então predomina no sexo masculino. Aqui, esses tumores são causados por uma alteração no microRNA do cromossomo 19. São tumores que, do padrão histológico, são altamente malignos e que, na classificação da OMS de 2021, ele acabou agrupando vários tipos de tumores. Entre eles, o tumor embrionário com um neurófilo abundante, rosetas verdadeiras, o ependimoblastomas, o meduloepitelioma. Inclusive, os antigos pinetes acabam sendo enquadrados nessa classificação de tumores. São tumores que têm uma predileção pela localização supratentorial, principalmente frontal, e devido à gravidade, à malignidade do tumor, mais ou menos 25% já tem disseminação meningia no momento do diagnóstico. Aqui a cirurgia é com o objetivo da ressecção máxima segura, assim como um complemento adjuvante com quimio-radioterapia. Aqui já é um prognóstico mais reservado, com uma sobrevida média menor do que 1 ano. Bora lá. Aqui, falando um pouco dos tumores
teratoides rabidoides atípicos. Também são tumores malignos, assim como os tumores anteriores. Também acomete uma faixa etária da população parecida, menores do que 3 anos. Diferente do tumor anterior, aqui a minoria dos casos são tumores suprassensoriais. Então, quando a gente pensa numa criança, dá um diagnóstico e suspeita de um tumor embrionário em múltiplas camadas, tipo, a gente pensa no tumor teratoide como diagnóstico diferencial. O diagnóstico costuma ser essa inativação bialélica do SMARCB21 no cromossomo 22, ou perda da coloração do BRG1, que é uma inativação do SMARCA4. O tratamento costuma ser cirurgia com ressecção máxima associada a quimio e radioterapia. Via de regra, se for um tumor de alto grau em uma área passível de ressecção, a conduta vai acabar sendo essa. O prognóstico em relação à sobrevida costuma ser de 12 a 24 meses, a sobrevida em 5 anos, em torno de 30 a 40%. Agora a gente vai falar um pouco de outros tumores, já em outras regiões anatômicas, focando um pouco em tumores da região celular, falando do crâniofaringioma, adamantinomatoso, do glioma de vias ópticas e dos tumores de plexus coroide. Bom, falando um pouco do crâniofaringioma adamantinomatoso, é um tumor benigno, grau 1 pela OMS, chega a cometer mais ou menos 5 a 10% das tumores em crianças. Não tem uma predisposição entre sexo, sendo basicamente igual entre homens e mulheres. Ele costuma ter uma distribuição bimodal. Costuma cometer crianças jovens de 5 a 14 anos, mais próximo dos 14 anos. Como a gente viu no gráfico no início da aula, os tumores pituitários começaram a ficar mais prevalentes nessa faixa etária, à medida que eles envelheciam para a adolescência. E também acomete a população idosa, de 50 a 75 anos, no segundo pico. Geralmente, esses tumores apresentam localização supracelular e o diagnóstico costuma estar relacionado à mutação do gene BRAF, que é importante ter esse diagnóstico para poder diferenciar do crâniofaringioma papilar. Aqui o tratamento costuma ser a cirurgia. No caso, a gente está falando de tumores celares, então as manifestações clínicas costumam mudar um pouco. Aqui a queixa principal do paciente vai começar a ser uma queixa visual, principalmente se tiver um acometimento supracelular e tiver apresentando compressão de quiasma óptica. Os tumores celares podem apresentar sinais de hipertensão intracraniana se o tumor chegar a crescer para terceiro ventrículo, causar uma hidrocefalia obstrutiva, pode acometer. São tumores que ficam na região da glândula da hipófise. Então, os pacientes costumam apresentar várias alterações hormonais associadas. Então, aqui ele costuma ter queixas mais específicas. Aqui o tratamento é cirurgia, seguido de radioterapia em caso de ressecção incompleta. Aí a cirurgia vai depender da extensão do tumor, podendo ser tanto via transesfenoidal quanto craniotomia. Se o tumor já é supracelular, se ele é localizado intracelular, se forem tumores que vai mais para região de complexo de região das artérias comunicantes anteriores, se for região que vai lateralmente às carótidas, já são tumores que talvez favorecesse mais a craniotomia. Mas tumores celares, supracelares, costumam favorecer mais a cirurgia transesfenoidal endoscópica. A radioterapia é importante. E aqui a gente consegue ver tumores heterogêneos, tumores sólidos cistos com uma captação variável de contraste. Não dá para ver muito bem calcificações aqui.
Geralmente costumam ter contornos lobulados, apresentam múltiplas lesões císticas, como essas imagens aqui mostradas. E é isso. Em relação ao prognóstico, por ser um prognóstico de um tumor benigno, costuma ter um bom prognóstico. Então, assim, a sobrevida em 95% em 3 anos. Bom, falando um pouco agora dos gliomas de via ópticas, são tumores astrocíticos de baixo grau. Aqui, a localização deles são localizações mais diferenciadas, que ele pode estar cometido tanto no quiasma quanto no nervo óptico ou em ambas as localizações. Eles geralmente acometem crianças menores do que 10 anos de vida, em sua maioria, este é cerca de 75%. Aqui existe uma classificação em que a gente utiliza a classificação de Dodge para definir o tipo de glioma. No estágio 1, em que ele acomete a via visual anterior, ou seja, anteriormente ao quiasma óptico, acometendo o nervo óptico em si. A via posterior, quando ele pode acometer ou o quiasma óptico ou as radiações ópticas. Ou o estágio 3, quando ele já se expande mais para regiões mais posteriores ou próximas, região do hipotálamo, regiões adjacentes. Interessante se ver que os gliomas de via óptica costumam ter associação com a neurofibromatose do tipo 1, mais ou menos em 15% dos casos. Em relação ao diagnóstico, costuma ser visto uma duplicação do gene BRAF em cerca de 70% dos casos. Em relação a exames de imagem, aqui a gente vê uma alteração difusa de sinal em T2 no nervo óptico à esquerda. A gente vê um tumor de alta intensidade, bem intraorbital mesmo, que tem captação de contraste, que seria o estágio 1 na classificação de Dodge. Aqui, como vocês podem ver nessa outra imagem, onde tem essa linha, esse asterístico, o asterístico marca o nível do quiasma óptico. Ele já mostra uma alteração de sinal bem do nível do quiasma, como vocês podem ver. E essas setas pontilhadas atrás do quiasma óptico já são as radiações ópticas, que também mostram alteração de sinal. Geralmente já é acometimento de via posterior. Aqui é um outro caso em que a gente vê, aqui na primeira imagem, um paciente com acometimento de tumor do nervo óptico à esquerda na primeira imagem, mas ele também tem uma alteração de sinal em região de núcleos da base. Já é um paciente que tem uma associação já, tanto do glioma de via óptica como a neurofibromatose. Em relação às manifestações clínicas, aqui a queixa da criança é basicamente visual. Geralmente, quanto mais posterior é o glioma, pior é o prognóstico. E aqui o tratamento, via de regra, costuma ser observação com ressonância seriada. Vamos lá. Primeira opção de tratamento costuma ser radioterapia ou quimioterapia. E se proptose ou tiver baixa acuidade visual, em alguns casos pode ser optado pela cirurgia. Mas aí o paciente já tem que ter uma baixa visual importante e ter ciência de que se fazer a cirurgia vai ter que dar o diagnóstico e vai perder por definitivo a visão. Em pacientes que têm neurofibromatose do tipo 1, a gente costuma evitar a radioterapia para evitar risco de malignização. Mas caso o paciente não tenha neurofibromatose, a gente costuma utilizar a radioterapia após a quimioterapia, como uma segunda tentativa em caso de progressão do tumor. Uma observação de tumores mais posteriores, a biópsia pode ser tentada para o diagnóstico, porém ela não é muito comum.
Aqui, via de regra, são tumores que têm um bom prognóstico e a sobrevida global em 5 anos costuma ser maior que 90%. Agora, vamos falar do papiloma de plexo coroide. Também são tumores incomuns do sistema nervoso central, que costumam ficar na região intraventricular, são tumores neuroepiteliais, são tumores benignos, grau 1 pela OMS, são tumores que costumam acometer 2 a 6% dos tumores pediátricos, costumam acometer criança principalmente menor que 5 anos de idade, em sua maioria, e supratentorial costuma ser mais comum em criança, mas existem alguns casos que podem ser infratentoriais associados. Costuma ser associado a algumas síndromes, como síndrome de Aicardi ou von Hippel-Lindau. Aqui, a cirurgia é importante, principalmente pelo diagnóstico diferencial de carcinoma de plexo coroide. E aqui vocês conseguem ver um tumor basicamente intraventricular, podendo estender um pouco para o parênquima com edema vasogênico associado e uma captação homogênea aqui de contraste. Aqui, a primeira opção de tratamento é a cirurgia, uma ressecção máxima cirúrgica. Se o tumor for pequeno e assintomático, às vezes é optado por fazer acompanhamento seriado com ressonância magnética. E tendo uma ressecção total do tumor, costuma ter baixa recorrência. Não costuma ser necessário fazer nem radioterapia, nem quimioterapia. O prognóstico é um prognóstico bom, tendo uma sobrevida de 85% em 10 anos aproximadamente. Bom, esses foram alguns dos tumores que foram falados. Em relação a algumas mensagens que tem que ficar da aula, que os tumores malignos acabam apresentando uma alta prevalência e incidência na população pediátrica, embora os tumores malignos sejam menos comuns que a leucemia, eles acabam matando mais que a leucemia. Então, é importante ficar atento nos sinais, nos sintomas, se atentar para algum sinal de alarme e fazer o diagnóstico. O diagnóstico realmente já costuma ser feito com um exame de imagem. Geralmente, o primeiro costuma ser a tomografia, por ser um exame mais disponível, mas a ressonância acaba sendo o melhor exame para diagnóstico ou para investigação devido a uma melhor avaliação dos tumores. Em relação ao tratamento, como vocês puderam ver, existe uma variedade muito grande de tumores na faixa etária pediátrica, então o tratamento cirúrgico e oncológico acaba tendo que ser individualizado. Acaba dependendo muito do tipo do tumor, da localização do tumor e da idade da criança. Se o tumor é grande, se ele é pequeno, se ele está localizado de uma área mais profunda, mais superficial, se ela é possível de ressecção ou não, se é uma criança muito jovem, se é uma criança mais adulta. Então, tudo isso acaba influenciando e sugerindo o tipo de tumor. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas. E é isso. Obrigado.